Meu amado, muitas pessoas querem vencer, mas infelizmente andam como derrotados, andam como fracassados. E a pergunta para mim e para você, como nós devemos fazer para vencer, para superar, para conquistar, para alcançar a promessa de Deus nas nossas vidas? Nós enxergamos e olhamos para a palavra de Deus muitos personagens da palavra que andaram e se posicionaram com autoridade, ainda que por muitas vezes se sentiam incapazes, limitados, mas quando o Senhor os desafiava e os capacitava, eles iam na força do Senhor. E é exatamente o que nós temos que fazer. Para que eu e você vença, para que eu e você conquiste, nós precisamos entender que nós não vamos andar segundo a nossa capacidade. Nós não vamos fazer segundo a nossa habilidade. Nós vamos andar segundo a direção do Senhor. Lembra quando Deus chama Noé e desafia Noé para construir aquela arca? Uma embarcação que nunca ele havia feito. Aliás, ele nem mexia com isso. Mas quando Deus o chama, quando Deus o convoca, Deus dá os talentos. E eu quero que você entenda em nome de Jesus, há muitas pessoas não se movendo e não agindo, porque na verdade se sentem incapazes, se sentem frágeis, se sentem debilitadas, não têm coragem muitas vezes de agir. Mas quando eu e você andamos como vencedor, nós andamos segundo a direção daquele que nos chama. O Senhor que nos chamou, diz a palavra, que Ele nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Andar com Deus é ter a certeza que nós estamos andando com o melhor mestre, com o melhor professor e que principalmente tudo que houver necessidade, Ele capacitará, Ele revelará a mim e a você e nos habilitará para que a gente haja e faça com unção, com graça, com poder. Mas infelizmente, muitas pessoas dizem servir ao Senhor, dizem adorar e confiar no Senhor, mas andam como vítimas, andam como coitados, andam como pessoas, como aqueles 10 espias que entraram na Terra Prometida e que só enxergaram problema, que só enxergaram gigantes, só enxergaram dificuldades. Escute, dos 12 que entraram, 10 voltaram murmurando, 10 voltaram assustados. Como eu e você estamos caminhando? Nós precisamos avaliar as nossas vidas, nós precisamos nos posicionar e fazer como fez Josué e Caleb, homens de coragem, homens de ousadia, não que confiavam na sua capacidade, não que confiavam na sua habilidade, mas que confiavam na capacidade e na habilidade daquele que vos chamou, daquele que vos escolheu. Amado, não foste vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, mas foi eu que escolhi a vós e designei para que vades e deis frutos e frutos que permaneçam. Quem é que vai fazer eu e você gerar? Quem é que vai fazer eu e você manifestar o poder dele? É aquele que se responsabilizou e que nos chamou. Mas quando nós ousamos em crer nesta palavra, quando nós ousamos em acreditar que fomos escolhidos, que fomos eleitos e que Ele nos chamou para andar segundo em fé, em ousadia, Ele nos capacita. Perceba quando Deus levanta Gideão. Toda vez que Deus encontra alguém, Gideão, Moisés, Saulo, todos que nós encontramos são homens que se achavam limitados e que de verdade o eram. Mas a partir do momento quando Deus nos escolhe, Ele está dizendo, eu te habilito, eu te capacito. E de que forma eu e você vamos vencer as provações? E de que forma eu e você vamos vencer os problemas? E de que forma eu e você vamos vencer as tempestades? Andando como vítima? Andando como coitado? Andando como alguém que não tem capacidade? Não, essa capacidade não é sua, essa capacidade não é minha, essa capacidade não é nossa, essa capacidade vem daquele que nos escolheu e nos chamou para que a gente faça, para que a gente haja, para que a gente se manifeste. Lembre quando o Senhor olha para Pedro e diz, Pedro, pode vir, pode caminhar sobre as águas. E Pedro, a Bíblia diz que ele sai caminhando sobre as águas. Ele sai crendo, ele sai confiante, mas no meio da caminhada, a incredulidade vem no coração dele. No meio da caminhada, o medo, o pavor vem sobre ele. E ele começa a fazer o quê? Afundar. E ele começa o quê? Naufragar, entrar dentro daquela água. E agora aquele que vos chamou, o próprio Senhor vai socorrer, o próprio Senhor vai o livrar, o próprio Senhor vai o capacitar. O que significa isso? Se Deus te chamou, Ele garante. Se Deus te elegeu, Ele te capacitou, Ele é com você até o final. Ainda que você comece andando pela fé e no meio da caminhada você comece a afundar, o Senhor te guardará, o Senhor te livrará, Ele pegará você pela mão e fará você vencer todas as tempestades
e lutas que se levantar contra você. O que nós precisamos, queridos, é acreditar, é confiar e é ousar andar como alguém de autoridade, porque só vence aquele que tem ousadia, só vence aquele que tem coragem. E ter coragem não significa que não existe problema. Ter coragem não significa que não vamos enfrentar dificuldades. Ter coragem não significa que não vamos enfrentar tempestades, provações, e por muitas vezes vamos até mesmo ficar amedrontados. Mas quando nós lembrarmos da promessa, nós olharemos para o Senhor firmados e continuaremos caminhando sobre a tempestade, pisando sobre elas. Nós enxergamos isso na vida desses homens de Deus que ousaram crer, ousaram confiar. Lembra Davi, quando aquele gigante se levantou contra os exércitos de Israel? O que ele fez? Ele foi na capacidade dele? Não. Ele foi na dependência do Deus que ele servia. Quer dizer, mas com coragem, com autoridade, com ousadia. Deus te levantou e te deu ousadia para você superar todos os gigantes, todas as lutas e muralhas que se levantar contra você. Lembra Josué, quando então o Senhor diz: eis que estou nas tuas mãos, Josué, os valentes, valorosos e todos que estão aí em Jericó. E essa muralha vai cair por terra, mas você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que dar volta nessas muralhas, você vai ter que obedecer a minha voz, você vai ter que adorar o meu nome, você vai ter que enfrentar essa muralha e olhar para ela. Quanto tempo eles deram volta naquela muralha e que cada vez parecia ficar maior e que cada vez parecia ficar mais difícil. Queridos, quando nós ousamos em depender de Deus, ousamos em crer em Deus, ousamos em confiar na sua palavra, Ele pega nas nossas mãos e faz-nos rodear. E para que a gente olhe de verdade, sim, que o problema é grande, que a luta é grande, que a dificuldade é grande. Em nenhum momento nós vamos dizer: olha, não, diga que é pequeno, diga que não existe, olha, fala que não tem problema nenhum, que não tem dor nenhum. Não é isso. Nós identificamos o problema, enxergamos o gigante, vemos as muralhas, mas nós sabemos que temos um Deus que nós servimos e que nos guarda, e que nos livra, e que nos capacita, e que nos sustenta, e que nos faz andar como mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando eu e você ousamos andar em Cristo, ousamos crer na sua palavra, nós não tememos quem está ao nosso redor, não tememos quem duvida daquilo que nós cremos, não tememos se as pessoas não acreditam naquilo que nós acreditamos. O que nós confiamos é na promessa do Deus que nos garante. Como eu disse, comecei dizendo a respeito de Noé. Quantas pessoas olharam para Noé e chamaram ele de louco? Quantas pessoas zombaram da sua cara? Mas ele continuou firme na construção daquela arca que Deus colocou para ele construir. Ousadamente, com coragem, com intrepidez, com ousadia, com fé, ele permanece focado em fazer aquilo que Deus mandou. Escute uma coisa, em nome de Jesus, permaneça focado em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque aquilo que cabe a Deus, o livramento, o impossível, o sobrenatural, o que responsabilidade de Deus, Ele fará. Agora, o que é nossa responsabilidade, nós precisamos agir, andar com coragem, erguer a cabeça, enxergar pela fé e não por vista. Talvez, neste momento, você se depara com muitos gigantes, com muitas muralhas, com muitas provações, e com isso você pensa em desistir, pensa em parar, pensa em olhar para trás e dizer: olha, não vale a pena. Acredite, porque o Senhor que prometeu, Ele cumprirá na tua história, Ele cumprirá na tua vida, Ele cumprirá na sua casa, na sua família, nos seus negócios. O que precisa o Senhor encontrar é pessoas de coragem como Daniel, pessoas que enxergavam o que ninguém enxergava, fizeram decretos, levantaram leis, criaram situações para que ele não orasse, para que ele não clamasse, para que ele não ousasse. Mas ele não olhou para isso. Ele continuou entrando no seu quarto, fechando a sua porta e se relacionando com aquele que o chamou, com aquele que o escolheu e o capacitou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Acredite, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas duvidem do potencial, do milagre, da promessa de Deus na sua vida, continue firmado no propósito como alguém de coragem, como alguém que enxerga o que não enxerga, como alguém que anda fazendo coisas sobrenaturais, porque você é conduzido por aquele que te chamou. Por isso, erga a sua cabeça, levante a sua cabeça e pela fé se prepara, porque grandes milagres, grandes coisas, grandes promessas se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Se você crê que grandes promessas vão se cumprir, coloque nos comentários: eu creio que grandes promessas se cumprirão na minha vida. Eu creio que grandes milagres acontecerão na minha história. Quando nós cremos, nós andamos, ousamos e nos posicionamos para a glória de Deus.
O que falta é pessoas posicionadas e focadas naquilo que Deus entregou para nós. Porque aquele que entregou é aquele que se responsabiliza. Se eu e você na caminhada, naufragar, afundar, não suportar, ele virá com a sua destra fiel. Pegará nas nossas mãos e nos sustentará, e nos livrará, e nos capacitará, ainda que pessoas olhem para nós e zombem de nós, ainda que pessoas olhem para nós e queiram nos envergonhar, ainda que pessoas olhem para nós e chamem de louco, não importa, você está sendo conduzido por aquele que te chamou, e ainda que as pessoas te abandonem, e ainda que as pessoas não acreditem nem olhem para você, há um Deus que vai te pegar, te vai sustentar, te vai capacitar, que vai cuidar de você, e eu tenho certeza, se prepara, porque só vence pessoas de coragem, de ousadia, de autoridade, que ousam em obedecer e ouvir a voz do Senhor. E é isso que Deus espera de nós, coragem, autoridade, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Isso é a palavra, não sou eu, não é pensamento, não é ideia minha. Por isso, hoje, talvez você se sentia frágil, talvez você se sentia incapaz, talvez você não se sentia com coragem, com autoridade, com ousadia, mas o Senhor te capacita. O Senhor te levanta, o Senhor te prepara, como Ele fez com cada um desses homens, que eram frágeis, que eram limitados, que eram debilitados, mas que quando o Senhor escolhe, o Senhor capacita, o Senhor dá a ferramenta, o Senhor dá o talento, o Senhor fortalece, o Senhor anima, o Senhor sustenta, o Senhor ajuda, Ele faz milagres. Receba sobre a sua vida agora este milagre. Meu amado, um dos segredos daqueles que vencem, daqueles que tomam posse da promessa, daqueles que permanecem até o final. Eu sempre digo isso. Muitas pessoas querem vencer, mas desistem no meio da caminhada. Muitas pessoas querem vivenciar o milagre, mas param no meio do processo. Olhe para aqueles personagens que nos inspiram hoje. Olhem para os personagens, eu não estou falando nem de Jesus, eu estou falando dos seus discípulos, de outros homens que foram escolhidos por Deus. Olhem para eles que passaram provações, passaram dificuldades, passaram lutas, passaram problemas, mas passou. Quer dizer, quando passa, significa que acaba. Uma hora vai ter fim, uma hora vai acabar, você vai chegar do outro lado, você vai passar assim pelas águas, pelo fogo, mas a chama não arderá em ti. Por que você vai passar? Porque você não vai permanecer, mas você vai chegar do outro lado e vai vivenciar a promessa e vai vencer no nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra no seu coração, porque eu creio que um novo tempo de ousadia e de graça está chegando sobre nós, que ousamos crer, confiamos na sua palavra e agimos com autoridade, com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, se você tem sido abençoado por esta palavra, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e se você chegou agora, se inscreva e ative o sininho colocando a opção todas para que você possa receber mais mensagens como essa e ser edificado para a glória e honra do nome de Jesus. Você quer mais de Deus? Então, em nome de Jesus, receba o próximo vídeo, clica no vídeo, receba ele, medite, busque, coma da palavra de Deus, rumine a palavra para que você seja alimentado e cheio do poder de Deus sobre a sua vida. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.